Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Hiller Soares, tá? Hoje nós iremos falar um pouco a respeito de termoquímica, mas para começar eu gostaria de falar para vocês que o fogo, ele foi, acho que, uma das principais ferramentas para nós conseguirmos manipular a matéria, como por exemplo, transformar minerais em ferro, aço, transformar a areia em tijolos, areia em vidros, porcelanas. Então, a partir do fogo, os seres humanos conseguiram fazer essas manipulações, tá certo? E é isso que a gente vai tratar um pouco aqui. Mas lembre-se que eu vou fazer várias perguntas. Essas perguntas você comenta aí no chat, tá certo? Lembre-se de deixar seu like, se inscrever no canal e ative o sininho para receber as novas aulas, as notificações. Só olhando para cá, então termoquímica é a parte da química, é o ramo da química que estuda o calor das reações, tá? É aquela troca de calor que as reações, ao ocorrerem, liberam ou então absorvem. É energia envolvida em torno disso, tá bom? Então, mas antes de entrarmos para cálculo, vamos só entender um pouco sobre nós, a importância de estudarmos a termoquímica. Exemplo aqui, nós temos uma pessoa, a pessoa, para ela crescer e se desenvolver, ela precisa se alimentar. E esse alimento, o que nós temos que ter nesse alimento? Nós temos que ter água, importante, mais gorduras, mais carboidratos, também importante, carboidratos, mais sais minerais e vitaminas, né? Água, gorduras, carboidratos, vitaminas, sais minerais, o que mais? Na nossa alimentação precisa ter esses nutrientes, sais minerais, e outro importantíssimo, colocar bem aqui, as proteínas, tá bom? Então nós precisamos de água, proteína, gorduras, carboidratos, vitaminas e os sais minerais. Na nossa alimentação precisa ter esses 6 itens, tá bom? Alguns alimentos têm um pouco mais de uma coisa, outros alimentos um pouco menos. É assim, a gente precisa ter sempre uma alimentação balanceada. O importante é que a nossa alimentação diária tenha todos esses nutrientes, porque esses nutrientes é que faz com que nosso corpo ele cresça, né? É o que faz com que nosso corpo fique bem estruturado, saudável, que a gente consiga realizar trabalho, despender energia, se alegrar, se entristecer, chorar, sorrir, brincar, pular, fazer nossas tarefas diárias, tá bom? Tudo vem através do nosso alimento. Esses nutrientes, eles também possuem energia envolvida dentro deles. Então, quando as nossas enzimas e pelo auxílio da nossa temperatura quebram essas substâncias dentro do nosso corpo, como por exemplo proteínas, gorduras, carboidratos, elas liberam energia, tá? Então o nosso corpo ela consegue retirar energia principalmente daqui, ó, das gorduras, carboidratos e gorduras, tá? É a nossa principal fonte de energia. E essa energia, ela também é estudada na termoquímica, tá certo? Beleza. Vou apagar isso aqui e a gente vai agora para outro aspecto, tá?
Pronto, apaguei o quadro aqui e só falando o seguinte também, nós temos que ter noções de trabalho, calor, temperatura, porque esses termos são muito usados na termoquímica. Então eu vou colocar aqui rapidinho o que a gente pode entender aqui sobre trabalho, tá? É representado pela letra T ou a letra W, né? T de trabalho e W de work, lá do inglês, né? Trabalho, calor e temperatura. Quando eu falar de temperatura, a gente também vai tratar de energia, tá certo? Porque a energia, ela está ali armazenada nos compostos em geral, nas substâncias, moléculas, íons, e assim também a gente vai conseguir entender um pouco de diferença entre trabalho, calor e temperatura, para não ficar se confundindo aí toda hora, certo? Ok, apagando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho. Então, turminha, olha só. Esse termo trabalho ele foi primeira vez, né, por um engenheiro, um cientista chamado Poncelet. Então, em 1826, Poncelet era um francês. Ele conseguiu definir que para que haja um trabalho é preciso acontecer um movimento ordenado, em que esse movimento ordenado vence uma certa resistência. Vamos citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, se você está triturando alguma coisa até virar pó, você está fazendo um movimento naquela substância, quebrando ela em pedaços menores, e isso está gerando trabalho, tá certo? Exemplo, debastar. Se você está debastando uma faca, um facão, uma lâmina, né, usando aquelas pedras de amolar, você também está gerando trabalho, tá certo? É um movimento ordenado em que na hora que esse movimento trisca na peça metálica, está oferecendo à peça metálica uma resistência, e essa resistência está sendo vencida pela pedra de amolar. Então, basicamente, é isso que é trabalho. Então, apagando aqui, né? Então, os gases também, eles podem gerar trabalho. Se você fornece energia para um gás que está num sistema fechado, né, ele vai aumentar a pressão interna, e isso vai fazer com que a estrutura que está deixando ele armazenado sofra uma resistência, querendo se romper. Então, é uma forma de mostrar trabalho. Gente, agora vamos ter uma noçãozinha de calor. Calor nada mais é do que a energia em trânsito. Energia em trânsito. Basicamente é isso. É assim que a gente aprende também lá na física, né? Que calor é a energia em trânsito. Então, qual é o movimento de calor? O calor, vamos supor que essa chapa aqui, metálica, está sendo aquecida. Essa chapa metálica aqui, ela está em temperatura ambiente. Vamos supor aqui, temperatura de 100 graus Celsius. E essa aqui, a temperatura está de 25 graus Celsius. Então, o calor, ele é uma energia em trânsito. Ele vai passar, se você encostar essas duas peças, né, nós vamos ter o caminho do calor. Ele vai caminhar nesse sentido aqui, ó, de onde ele está com maior temperatura para outro corpo que estiver em menor temperatura. Tá bom? Então, basicamente, calor é a manifestação da energia passando de um corpo para outro corpo, né? E a gente mede isso aqui através da temperatura, que é o que nós iremos falar agora. Deixa eu apagar aqui.
A medida da temperatura ela está baseada no princípio zero da termodinâmica. O princípio zero da termodinâmica diz o seguinte: se você tem dois sistemas em que eles estão com a mesma temperatura, então esses dois sistemas estão em equilíbrio térmico, tá? Então essa diferença de equilíbrio térmico, quando existe, é que a gente mede a temperatura com os termômetros, que é o calor em transe.